Fala, meus queridos, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Felipe Pena e sejam todos bem-vindos à playlist completa de análise combinatória. E hoje a gente está dando início à aula 7 da playlist, beleza? A gente já aprendeu sobre fatorial, fez alguns exercícios, aprendeu sobre o princípio fundamental da contagem, permutação simples, permutação com repetição, arranjo, e hoje a gente vai estar fechando com chave de ouro os conteúdos aqui, os conteúdos teóricos dessa playlist com combinação, beleza? Para depois, nas próximas aulas, a gente já botar a mão na massa e fazer alguns vídeos aqui resolvendo questões de concurso público, Enem e vestibulares em geral, beleza? Só que antes de começar esse vídeo, conversar com você, eu tenho que voltar um pouquinho na aula passada sobre arranjos. Eu quero te explicar, tá? Porque a maioria das dúvidas dos meus alunos é o seguinte: Felipe, eu entendo de combinação, eu entendo de permutação, mas eu não sei qual eu uso qual. Então eu vou dar um exemplo muito interessante para você entender aqui. Então vamos supor que a gente tem uma corrida, beleza? Então eu vou desenhar aqui o pódio para você. Esse é o primeiro lugar, o segundo e o terceiro lugar, beleza? E vamos supor que a gente, só escrever aqui, ó, primeiro, segundo e terceiro. Vamos supor que é o seguinte: o João, a Maria, eu, Felipe, e você, inscrito, a gente está participando dessa corrida aqui. E eu quero saber quais são as formas possíveis de montar esse pódio, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Isso daqui seria um arranjo. Por quê? Se o João ficar em primeiro, a Maria em segundo e eu em terceiro, ou eu em primeiro, João em segundo e Maria em terceiro, você concorda comigo que o pódio vai mudar? Então, quando é arranjo, tá? Vou escrever aqui. Arranjo. O importante é que a ordem vai importar para a gente, beleza? Então a ordem importa. Agora, quando a gente se trata de combinação, nos exercícios você vai ter que calcular muitas vezes comissões, duplas, trios, times de pessoas que têm a mesma função. Então vamos supor, eu vou usar os mesmos nomes aqui: João, Maria, Felipe e você aí que é inscrito. Vamos supor que a gente está escolhendo duplas. Então a gente coloca todos os nomes no papel, coloca dentro de uma urna ou de um saquinho e vai sorteando. Vamos supor que para a primeira dupla, o primeiro sorteado foi a Maria. Beleza. E aí o segundo da dupla foi o João. Então essa foi a primeira dupla sorteada. Beleza. Agora vamos supor que em um outro sorteio, tá? O primeiro que tenha sido sorteado foi o João e depois a Maria. Você concorda comigo que, mesmo o João tendo sido sorteado primeiro e a Maria em segundo nesse segundo caso, e aqui é o contrário, você não concorda que isso daqui forma a mesma dupla? Então, o que, que isso quer dizer? Quando a gente está se tratando de combinação, a ordem não vai importar, tá? Então, a ordem não importa. Então é isso que eu quero que vocês deixem claro aí para vocês, tá bom? A diferença entre combinação e arranjo é em que em arranjo a ordem vai importar, como o exemplo aqui do João Maria Felipe inscrito na corrida aqui, e combinação a ordem não importa quando a gente está escolhendo duplas, trios, comissões e assim sucessivamente. Tranquilo? Então já bora botar a mão na massa aqui e fazer alguns exemplos, tá? Lembrando que nas minhas videoaulas eu tento sempre ensinar para você a fazer as questões sem a fórmula e depois eu apresento a fórmula para que você aí aprenda e use qual que você tem mais facilidade, tudo bem? Eu, Felipe, já falei várias vezes nessa playlist que eu prefiro não ficar decorando fórmula, porque às vezes você fica refém dessa fórmula, e aí se tiver um branco na hora da prova, você não consegue resolver questões que você saberia se tivesse entendido a fórmula de resolução. Então a minha sugestão é: tente prestar atenção nos dois métodos e aprender os dois. Vão ter exercícios que vai ser mais fácil você fazer sem a fórmula e outros com a fórmula, tá? Então cabe a você ter esse jogo de cintura, entender as duas formas e saber em qual usar. Então bora lá. Nós temos o seguinte: Marcelo, Lucas, Lara e Felipe estão disputando 2 vagas no conselho da escola. Então é uma comissão que vai discutir algumas coisas da escola.
Quantas comissões podemos formar? Então aqui, ó, palavra-chave, comissões. A ordem não vai importar. Por exemplo, se a Lara for sorteada primeiro, aqui, ó, Lara for escolhida primeiro e eu, Felipe, depois, ou ao contrário, Felipe e Lara, a gente tem a mesma comissão aqui para a escola. Então, o que a gente vai fazer? Você faz como se fosse um arranjo primeiro, tá? A gente tem 4 pessoas para 2 vagas, 2 risquinhos. Você tem que escolher para a primeira e para a segunda. Então, a gente tem o princípio fundamental da contagem, você multiplica esses carinhas aqui. Então, para escolher o primeiro, a gente tem 4 opções, Marcelo, Lucas, Lara e Felipe. Já o segundo, nós temos 3 opções. Isso daria quanto? Daria 12. Só que como a ordem não importa, você tem que desprezar ela aqui. Trocando esses dois aqui, não vai mudar a comissão. Então, você divide por 2 vezes 1, que é 2 fatorial. Então, 12 dividido por 2, 6 formas diferentes de escolher essa comissão. Essa é a forma sem a formulinha, tá? Agora eu vou fazer usando a formulinha. Como que a gente lê isso daqui? É uma combinação de N elementos tomados P a P. Então, nesse caso, o N vai ser 4, tá? Porque nós temos 4 elementos, Marcelo, Lucas, Lara e Felipe. E esse P seriam quantas pessoas a gente está organizando essas comissões. Então, 2. Então, é só substituir na formulinha. Vai ficar o quê? 4 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica 4 menos 2 fatorial. Agora você vê o que eu disse para você na primeira aula dessa playlist, que aprender a fazer operações com fatorial é primordial para análise combinatória. Então, se você ainda não assistiu, eu te convido a assistir, tá bom? O link está aqui na descrição, a gente aprendeu muita coisa. E se você está aqui até agora no vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscreve aqui no canal para me ajudar a continuar trazendo playlists muito interessantes para vocês. Tá, então bora aqui. A gente tem 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 4 menos 2, 2 fatorial. Beleza. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial, 2 vezes 1 e 2 vezes 1. Então, a gente pode simplificar aqui. A gente tem o seguinte, 4 vezes 3 é 12, dividido por 2, a gente vai chegar no mesmo resultado, que são 6 comissões possíveis de serem formadas. Mesma coisa que a gente chegou aqui na primeira forma, beleza? Agora, bora aqui para o próximo. Agora, olha que interessante esse próximo desafio, tá bom? Eu vou sempre resolver das duas formas. Então, a gente tem, um pesquisador precisa escolher 3 cobaias num grupo de 8 cobaias disponíveis. Qual é a quantidade de escolhas possível? Então, primeiro eu vou fazer pela formulinha, beleza? Então, a gente tem uma combinação de 8 elementos tomados 3 a 3. Então, ficaria 8 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 8 menos 3 fatorial. Beleza? E como que ficaria? 8 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 5 fatorial. O que a gente vai fazer? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, dividido por 3 fatorial vezes 5 fatorial. Por que eu fiz isso? Para conseguir simplificar aqui. E olha que interessante. 3 fatorial é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Então, a gente pode simplificar aqui. Fazendo aqui 8 vezes 7. Qual que é a minha dica para isso? Tenta decorar quanto que é 7 vezes 7, quanto é 8 vezes 8. 8 vezes 8 é 64. Tira 8, 56. Agora, 7 vezes 7 é 49. Soma 7, 56. Beleza? Então, 56 escolhas possíveis para o pesquisador escolher aqui as 3 cobaias. Agora, como que eu faria assim a formulinha? Eu tenho que escolher 3 cobaias. Então, 1, 2, 3. Para escolher o primeiro, eu tenho 8 opções, o segundo, 7 e o terceiro, 6. Só que eu tenho que desprezar a ordem. Então, aqui, 3, 2 e 1. Porque são 3 tracinhos, beleza? Então, eu ficaria aqui, ó, simplificando, ficaria 8 vezes 7, que também é 56. Tranquilo? Agora, bora para o último aqui para fechar com chave de ouro. Um time de futebol é composto por 11 jogadores, um goleiro, 4 zagueiros, 4 meio-campistas e 2 atacantes, tá? Considerando que o técnico tem 3 goleiros, 8 zagueiros e 10 meio-campistas e 6
atacantes, ou seja, ele tem uma maior quantidade de jogadores para o que ele vai precisar para o jogo. De quantas maneiras o grupo pode ser formado? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente tem que escolher o goleiro. Então, o goleiro vai ser uma combinação de 3 tomados 1 a 1. Ou seja, por quê? Porque a gente tem 3 goleiros disponíveis e a gente tem que escolher só um. Então, ficaria 3 fatorial sobre 1 fatorial vezes 3 menos 1 fatorial. Então, aqui vai ficar 3 vezes 2 vezes 1. 1 fatorial é 1 e 3 menos 1 fatorial é 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Então, aqui a gente tem 3 formas disponíveis para escolher o goleiro. Então, agora a gente tem que escolher os zagueiros. A gente tem que fazer uma combinação de 8 zagueiros disponíveis e a gente vai escolher 4. Então, fica 8 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 8 menos 4 fatorial. 8 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 4 fatorial. Eu vou descer aqui até chegar no 4 fatorial. Então, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial dividido por 4 fatorial e aqui 4 fatorial. Simplifica, simplifica. Nós teremos o que? 4 fatorial. É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu vou fazer isso para conseguir simplificar. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 é 6, simplifica, e aqui sobrando 2. Então, a gente tem 7 vezes 5, 35, vezes 2, 70. Isso daqui para goleiros e depois para zagueiro. Agora, para meio campista, nós temos 10 disponíveis e a gente vai escolher apenas 4. Então, 10 fatorial, 4 fatorial, 10 menos 4 fatorial. Vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. 4 fatorial dividido por 6 fatorial. Simplifica, simplifica. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Por que eu fiz isso? Vou simplificar aqui, tá? Então, vai ficar 10 vezes 9 vezes 7 dividido por 3. Vou simplificar o 3 com 9. Então, vai ficar 10 vezes 3, 30. 30 vezes 7, 210. Então, para finalizar o exercício, agora a gente tem que escolher os atacantes desse time aqui. Então, a gente tem quantos atacantes disponíveis? A gente tem 6 atacantes para escolher 2. Então, 6 tomados 2 é 2. Então, 6 fatorial, 2 fatorial, vezes 6 menos 2 fatorial. Aqui, 6 fatorial, 2 fatorial, 4 fatorial. Fica 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. 2 fatorial vezes 4 fatorial. Simplifica, fica 6 vezes 5, que é 30, dividido por 2, 15. Como a gente tem que escolher o goleiro, o zagueiro, o meio-campista e o atacante, a gente tem que multiplicar, porque é princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem. Então, a resposta vai ser a multiplicação desses 4. Então, 3 vezes 70 vezes 210 vezes 15. O que eu vou fazer? 3 vezes 70, 210 vezes 210 vezes 15. Então, vou fazer 210 vezes 210. Aqui fica 0. Aqui, 0, 1 e 2. Mais 0, 2 e 4. Beleza. Ficou 44.100. Tudo isso multiplicado por 15. Então, nós temos 5 vezes 0, 0. 0, 5 vezes 1, 5. 20, 22. Mais 0, 0, 1, 4. 4. Então, nós teremos o seguinte: 0, 0, 5, 1, 6, 6. Então, nós temos 661.500 formas diferentes da gente escolher esse tipo. Beleza, meus queridos? Então, essa foi a aula de hoje. Eu te desafio a resolver aqui essa questão sem usar fórmula nenhuma e deixe aqui nos comentários como que você fez. Tranquilo? Então, na próxima aula a gente vai resolver algumas questões de análise combinatória que caem no vestibular. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, que isso ajuda muito na minha jornada aqui no YouTube. Beleza? Então, valeu e até a próxima. Tamo junto.